queria trazer aqui uma coluna e uma reportagem da Carol Brígido, que está sempre mergulhada em entender as histórias do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos nessa semana contra a tese do poder moderador para a atuação das Forças Armadas no país. E a colunista Carol Brígido diz que a expectativa agora é para o julgamento dos militares que teriam participação na tentativa de golpe do 8 de janeiro. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, deve apresentar em breve denúncias contra autoridades e integrantes das Forças Armadas. Isso é a grande expectativa. Nos bastidores, Paulo Gonet, nos bastidores, os ministros do Supremo Tribunal Federal concordaram que o momento era adequado para estabelecer esse limite nos poderes das Forças Armadas e preparar o terreno para os novos julgamentos. Aqui no título ela diz: STF destrói a tese golpista de militares às vésperas de mais denúncias do 8 de janeiro. E ao deixar claro que as Forças Armadas não podem dar o golpe de Estado, o STF prepara o terreno para o próximo passo, que é julgar militares que teriam participado da tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. Essa é a grande expectativa. Ô Josias, você acha que o STF vai por esse caminho mesmo? Qual é a sua aposta aí em relação ao julgamento de militares envolvidos no 8 de janeiro? Precisa ir por esse caminho, Fabíola, sob pena de se desmoralizar, né? Agora, precisa trilhar este caminho depois de pavimentá-lo com provas, com muitas provas, provas eloquentes, o que parece que está sendo feito em relação ao Bolsonaro e também aos militares. Agora, sobre a tese do artigo 142, que muitos enxergam como um pedaço da Constituição que daria aos militares um poder moderador, isto é um terraplanismo constitucional que já estava claro há muito tempo que não existe isso, né? E aí tem lá uma ação do PDT, o Supremo decidiu julgar essa ação, formou-se nesta semana uma maioria de 7 votos já, né? E, basicamente, o Supremo decidiu o óbvio, decidiu que a Constituição, essa que está em vigor hoje, não autoriza o presidente da República a recorrer às Forças Armadas contra os outros dois poderes, o Congresso e o Supremo, e decidiu também que a Opa, o Josias congelou neste momento. Congelou bonitinho, até a gente gosta quando congela. Thales, você não congelou não, você só tá parado mesmo, né? Mexe a boca pra eu ver se você Ele tá fingindo, Fabiola. Ou ele me deu Olá, ele tá um susto. fingindo. Ele me deu um susto outro dia, Madá, que eu vou te contar, viu? Ele tava lendo um negócio com a cabeça baixa, eu achei que ele tava desmaiado no microfone. Você acredita um negócio desse? Uma loucura. Ó, o Josias caiu a ligação com ele, a gente vai retomar, vamos tirar o Josias. Mas eu vou passar para você, Thales. O que você acha aí? Depois o Josias conclui o pensamento dele. Mas é muito importante, essa reportagem da Carol tá muito interessante, ela falando justamente qual é o próximo passo. Muito se fala sobre os militares não serem punidos por algo tão grave como a tentativa do golpe. E qual foi a participação deles nisso? Qual é a tua expectativa para esse início de julgamento e acha que vai por esse caminho? Acho que esses militares vão acabar todos sendo, todos os que tiverem culpa vão ser condenados. A disposição que eu sinto nos ministros do Supremo é condenar os militares, e acho que essa disposição está até no meio militar, hoje, no comando militar, desde o ministro da Defesa aos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Quem tiver envolvido em golpe, eles acham que tem que ser condenado, PT saudações. Agora, essa interpretação do artigo 142, ela é fajuta, eu concordo, mas ela vem um pouco de ter tido uma redação um pouco ambígua, que na época foi feita porque os militares, alguns militares ainda queriam manter algum poder, e aí, na Constituinte de 88, se fez uma redação
que acabou permitindo uma interpretação torta, errada, torta, mas acabou permitindo essa interpretação esperta. Mas o Supremo agora resolve, só que eu acho que deveria haver uma, uma mudança constitucional para acabar no futuro com essa possibilidade de interpretação. Porque o Supremo, os ministros do Supremo, uma hora agora a composição do Supremo é assim, depois é outra composição do Supremo, faz uma outra interpretação. Então não dá para ter essa possibilidade, tem que pôr um ponto final nessa possibilidade, como fez lá na França sobre a questão do aborto, né? Tinha possibilidade de mudar o Supremo e mudar a interpretação, então botaram na Constituição a questão. Aqui eu acho que devia ser mais, a Constituição devia ter um texto mais claro, dizendo não existe poder moderador no Brasil. PT são nós. O que existe aqui são os três poderes com pesos e contrapesos. Você também entende dessa maneira, Madeleine, que essa votação no Supremo Tribunal Federal, falta um voto ainda, eles vão finalizar isso, mas de destruir, de certa maneira, essa tese golpista do poder moderador, e isso é um sinal para esse julgamento que vai começar dos militares? Eu concordo com o Thales que isso vai ter que ser feito pelo Congresso. Esse caso, Fabiola, do artigo 142, é uma coisa muito interessante para a gente reparar na política, porque na política tem duas frases que as pessoas dizem como verdade. Que você não deve bater palma para maluco dançar e que é só você ignorar que o maluco não vira maioria. Esse caso desse artigo 142 demonstra que essas duas coisas são falsas. Se começou a falar nisso de artigo 142, que eu me lembre, em 2016, 2015, 2016, há mais de 10 anos, na época que estavam discutindo o impeachment da Dilma. Tinha um grupo que tinha empresário, que tinha político, que meteu na cabeça que a ministra Carmen Lúcia devia evocar o artigo 142 para eles tirarem a Dilma, porque o impeachment estava difícil. E começaram esse burburinho lá entre eles. Na época, devia ter se dado uma resposta muito clara de que o artigo não prevê esse tipo de palhaçada de golpe de Estado que eles queriam. Aí qual foi a análise? É só não bater palma para maluco dançar. Eles não bateram palma, mas o maluco continuou dançando. E continuou dançando. E essa história de que o artigo 142 significa algo que não está escrito lá, que seria o poder moderador das Forças Armadas, ela caiu na boca do povo. O que diz o artigo? Eu vou ler aqui. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e reguladas, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Foram distorcendo para dizer o quê? Que se um dos poderes constitucionais evocar, ela pode agir contra a Constituição como se fosse um poder moderador. Não está isso no artigo. Só que de tanto eles irem solapando, e aí sobe hashtag, artigo 142, e aí vai incentivando, e ninguém faz um contraponto. Porque se lá em 2014, 15, quando se começou com essa palhaçada, alguém grande tivesse feito um contraponto, olha, o artigo não diz isso, acabou, isso é uma palhaçada, não sei o quê, teria ficado ali, entendeu? Era muito pequeno. A questão é que cresceu tanto que alguém precisa intervir. O Supremo Tribunal Federal fez por bem dar essa interpretação. E eu concordo com o Thales. Se muda o Supremo, pode ser que interprete outra coisa depois. Nós não sabemos. A grande questão é que o texto ficou corrompido. Ele virou uma coisa do imaginário. Ele virou uma coisa que, quando você fala que ele significa um poder moderador, não está no texto, mas muita gente acha que está certo. Fala, não, é isso mesmo. Muita gente acha, ele ficou corrompido, se dissociou da realidade. O que eu concordo que o Congresso teria que, de repente, consertar isso fazendo um outro texto para não deixar nenhuma sombra de dúvida. O que eu tenho medo é,
com este Congresso, que texto sairia? Né? Aí é que eu fico meio cabreira. Mas que a gente tem um problema dessas lendas urbanas que vão crescendo, e por essa, vamos dizer, esse conforto psicológico de falar assim, é só não confrontar que acaba. Deixa como é que tá para ver como é que fica. Estamos vendo aí, explodiu na cara de todo mundo essa história que poderia ter sido debelada muitos anos atrás com muito mais facilidade. É. O Josias voltou. Tá tudo bem, Josias? Fiquei preocupada. Falei, Josias, tá tudo bem? Ele congelou, Eu voltou. até demorei a voltar, porque eu pensei que ia acabar o programa. Falei, não vou voltar mais. Mas aí me pediram, tá Ai, bem que aí? homem Eu falei, vou voltar. difícil. Ai, tá se... não, Josias, não é... isso daí não combina com você. Não, sério. Eu pensei que ia acabar, porque já estava 12:30, né? Mas estou aqui, estou de Não. volta. Ó, eu ouvi uma risada aqui no fundo. O pessoal tá com fome já. Calma, gente. Isso que ele falou é um recado pelo jeito ele está dando um recado. É que sexta-feira é o dia, sexta-feira é o dia do Não. almoço relax do Josias, sabe? Ele já vai sextar com o pai dele. Eu sei qual é a agenda. Precisar ficar até 5 da tarde, estamos aí, estamos Tá. aí. Não, senhora. não, senhor. Não, porque ela tem muito compromisso, ela vai pegar a piscina dela daqui a pouquinho, né? É nada, vai trabalhar pra caramba, a Madá tá trabalhando muito. Ô, Josias, vamos retomar, porque cortou bem no meio, eu vou retomar desde o início, porque eu acho super importante esse sinal que o STF dá, né, sobre o início do julgamento dos militares. Qual é a expectativa que os brasileiros devem ter para esse resultado do julgamento? Bom, o resultado deve ser unânime, inclusive, porque o poder moderador, Fabiola, existiu na Constituição de 1824. O imperador tinha poderes hegemônicos e ali, nessa Constituição, havia a figura do poder moderador. Isso não se confunde em nada com o texto que foi incluído na Constituição de 1988. Até algumas pessoas acham que seria bom se fizesse uma nova redação. Seja qual for a redação que estiver na Constituição, se alguém amanhã quiser dar o golpe, vai dar o golpe do mesmo jeito, vai rasgar a Constituição do mesmo jeito. Agora, a meu juízo, o texto constitucional, o atual, já deixa claro que não existe esse negócio de poder moderador. Está escrito lá que as Forças Armadas só serão acionadas em operações de garantia da lei e da ordem se houver uma decisão de um dos poderes. Não, Forças Armadas não constituem um poder, é um órgão do Poder Executivo, está submetido ao Poder Civil, como, aliás, deixou muito claro no seu voto o ministro Flávio Dino, né? Então, isso é um terraplanismo constitucional que recebeu até endosso de alguns juristas famosos, né? Mas não tem como prosperar uma maluquice como essa, né? Quando esclareceu por 7 votos já, e a minha impressão é de que vai ser por unanimidade, quando esclareceu que não existe esse poder moderador, na prática o Supremo está submetendo as Forças Armadas ao poder civil e até a Copérnico, porque alguns militares não aceitaram ainda Copérnico. E agora, se nós tivermos alguma sorte, depois dessa tentativa de golpe do Bolsonaro, nós vamos começar a render homenagens a Darwin, né? E se tivermos muita sorte, porque a gente estava fazendo o caminho de volta na trajetória da evolução, né? Se nós tivermos muita sorte, a gente começa novamente a evoluir, de alguma maneira, né? Então, por isso é que eu acho, Fabiola, que esse julgamento ele tem a sua importância, porque coloca uma lápide sobre essa tese do poder moderador das Forças Armadas, né? Mas o que é relevante mesmo para preparar o julgamento dos militares e do próprio Bolsonaro nesse processo, nesse inquérito sobre a tentativa de golpe, o que é relevante é pavimentar o julgamento com provas muito bem sólidas, muito bem assentadas, é o que parece que a Polícia Federal está fazendo. Isso sim será relevante para o julgamento e os militares, o Bolsonaro tem um encontro marcado com esse julgamento, cedo ou tarde ele irá ocorrer, e o que se espera é que seja até mais cedo do que mais tarde, né? E o Supremo precisa condenar essa gente, sob pena de se desmoralizar. Quero crer que essa condenação virá
os contornos do julgamento, eles são todos, apontam para essa direção, né? E aqui, em relação ao julgamento, a tese, essa tese terraplanista de que os militares teriam um pretenso poder moderador, poderiam atuar para dirimir crises entre os poderes, isso tudo é um terraplanismo que o Supremo faz bem em sepultar, mas o que vai, de fato, definir o futuro criminal dos militares golpistas e do próprio Bolsonaro são as provas que estão sendo levadas aos autos.